Eu sou o Emerson, né? Essa foto aqui é uma foto de chefão, poderoso chefão do curso de fotografia, que o pessoal se fantasia no último dia de máfia, e aí faz as fotos e eu achei que eu fiquei mafioso. Aí eu coloquei uma foto ali para poder parecer mais sério do que de fato sou. Bom, eu sou o CEO do Backsite. O Backsite é uma fábrica de software, a gente vai falar sobre ela hoje também, porque tem a ver com o conceito de plataformas digitais. Aliás, tem muito a ver com o conceito de plataformas digitais. E eu trabalho no desenvolvimento web com diversas equipes, com uma equipe grande, ajudando muitas empresas. E vocês vão conhecer bastante esse trabalho que eu faço, tá bom? Eu estou aqui na Tecnoponta desde 1998. Bom dia, fica à vontade. Eu estou aqui na Tecnoponta desde 1998. Para vocês terem uma ideia, da Tecnoponta tem aproximadamente, nós fizemos, no dia 27 de maio, fizemos 29 anos. Tá? Então, a Tecnoponta vai fazer agora... Nós estamos no 30º ano, agora incompletos, né? E eu sou o professor número 3, né? Teve o dono, que foi o fundador, que foi o Rogério Lacerda. Ele foi o professor número 1, que ele que dava aula. Aí depois ele chamou um amigo dele, que era o Luiz Lapetina, que foi o professor número 2. E eu chego na Tecnoponta como aluno igual a vocês, deles. E aí depois virei professor número 3 e hoje a gente tem, sei lá, já passaram uns 200 professores por aqui. Eu treinei mais de 3.000 pessoas no assunto que eu vou falar aqui com vocês. E, bom, eu vivo web, meu negócio é essa área aí, tá? E eu já falei aqui também, eu sou o responsável pela fábrica de software, que ela é de 1999. A gente vai falar mais sobre essa história aqui, tá? Então, o meu negócio e a minha área é justamente a área das plataformas digitais, tá? O nosso circuito, ele é dividido entre plataformas digitais. Aí, qual que é o conceito da plataforma digital? É corrigir um equívoco que está acontecendo na cabeça das pessoas quando investem em marketing digital, porque a gente, na verdade, está virando refém de um ecossistema que não é nosso. E a minha missão é contribuir para consertar isso. E aí a gente vai discutir isso hoje, tá? Porque a gente está realmente ficando completamente refém de um ecossistema. E aí eu vou falar para vocês como participar disso de forma efetiva, tá? O marketing digital nas redes sociais, e aí a gente vai falar sobre esse processo em si. E a análise de dados, que é uma das profissões mais valorizadas hoje, que é quem sabe interpretar. Ó, no Brasil, em 1980, a gente começou a automatizar os processos, aqueles computadorzinhos com monitor de tela verde, sabe aquela letrinha lá? Em 1980, o Brasil começou a inserir computadores nos lugares para trabalhar. Em 1980 até aqui, a gente produziu dado. E agora a gente está aprendendo a lidar com esse ecossistema de dados naquela sequência, né? De pegar o dado... O que é um dado? O dado é um registro de um fato. Alguém chegou aqui na Tecnoponta, fala que veio, surgiu um dado, mas o dado é só um registro de um fato. Aquele dado, quando a gente junta e analisa, ele vira informação. A informação, você tendo acesso a ela, você gera conhecimento. Conhecimento, você tem tomada de decisão. Então essa sequencinha, ela está agora bem desenhada, mas no começo a gente só registrava fato, só fato. Então, a gente vai falar sobre isso, na verdade o Carlos vai falar sobre isso logo depois das 10h30. O meu negócio é a parte das plataformas. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas sobre isso, tá? A plataformização, ou seja, a mudança na forma de lidar com os negócios no mundo está acontecendo e a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo. Ó, como eu falei para vocês, em 1998 eu já fazia sites. Então você imagina que lá em 98, quando eu chegava para um empresário e falava, cara, vamos fazer o site da sua empresa, era como se eu estivesse falando sobre o metaverso. Ninguém entendia do que eu estava falando, ninguém sabia do que se tratava. Tinha que convencer a empresa a fazer. Durante muito tempo, a gente já fez mais de 1.000 sites, mas durante muito tempo, a gente teve que bater, convencer, explicar, evangelizar mesmo aquele negócio de como o site funcionava, o que tinha que ter no site e tal. Empresas iguais à minha cansaram de tentar convencer empresas normais, que são chamadas empresas de pipeline, né, eu já vou explicar esse conceito, a investirem nisso. E aí elas foram para o front, ou seja, já que você não quer
fazer o seu site da forma que eu estou falando, faço eu e vou intermediar a sua relação com o seu cliente. Isso é uma plataforma, entendeu? Então, o que acontece? A plataforma, ela é a disrupção do negócio, a geração de negócio disruptivo. Olha só, vocês vão entender melhor. O negócio em si, ele funciona assim, ó. Vamos montar um restaurante. Eu vou lá, alugo um lugar, compro mesa, cadeira, prato, talher, coloco lá os meus utensílios, contrato pessoas, treino, compro lá matéria-prima, faço um lançamento, uma inauguração e a coisa começa a acontecer e aí a mágica começa a rodar. No final, eu pego o dinheiro de todo mundo ali naquele conceito de cobrar aquele serviço, pago lá os meus funcionários, pago os fornecedores, pago o aluguel, pago o governo e fico com um pouco do dinheiro. Esse é o negócio tradicional que todo mundo conhece em todas as empresas, seja contabilidade, seja restaurante, seja um comércio, sempre tem esse jeitão. Na plataformização, ou seja, no negócio disruptivo, não. Você não faz isso. Você entra num processo só pelo controle da transação. E você fica intermediando as pontas. A gente vai falar sobre isso, por exemplo. Vamos falar mais sobre esse tipo de situação. Bom, então, como eu havia dito, esse fenômeno da plataformização, principalmente na área das plataformas digitais, ele se intensificou muito com a legalização, né, com a regulamentação do trabalho em casa, né, do teletrabalho, do home office. Esse elemento, ele fez com que as pessoas ficassem em casa. E aí já foi mais uma... A gente já estava se acostumando com a ideia de trabalhar totalmente no computador, de repente vem esse cara para poder dar uma potencializada. De repente, acontece um golpe de misericórdia e todo mundo tem que ficar obrigatoriamente dentro de casa. E aí, nesse momento, não tem mais o que fazer. Todo mundo foi obrigado a usar os computadores para fazer negócio e isso virou uma página na nossa história e a gente passou a ser obrigado a fazer esse tipo de coisa aqui. O que acontece? As plataformas digitais, ela tem uma característica. Eu vou passar algumas aqui e aí a gente vai conversar sobre isso e vocês vão lembrar junto comigo. Por exemplo, ó, qual é essa característica? Primeiro assim, uma plataforma tem um elemento de troca, certo? Cada plataforma digital tem que ter um elemento de troca. Você não pode quando você vai pensar em plataformas digitais, você não pode querer ser como um pato, né? Que nada, corre, voa e não faz nada direito. É todo desengonçado em tudo que ele faz. Ele não é especialista no voo, na natação, ele não é como um peixe para nadar, ele não é como uma águia para voar, e não é também como, sei lá, um lince para correr. Ele faz tudo, mas faz tudo meio que, né, meia boca. Quando você vai pensar em plataforma, você tem que saber exatamente qual é o seu elemento de troca, ou seja, qual é o seu nicho, no que você realmente atua. Uma vez que você tenha escolhido, a gente vai falar sobre alguns elementos de troca, uma vez que tenha escolhido qual é o seu elemento de troca, ou seja, qual é o elemento que você vai transacionar dentro do negócio, aí você vai ter os outros dois pilares de uma plataforma. O cliente, que é quem consome aquele elemento de troca, e o fornecedor, que é quem oferece aquele elemento de troca. Vamos imaginar aqui, ó, a Tecnoponta. Tecnoponta, ela tem 30 anos, nós já treinamos 70 mil pessoas, temos 2.000 horas de conteúdo. A Tecnoponta não tem um professor que é funcionário da Tecnoponta. Ou seja, como ela funciona? Ela funciona assim, ela é uma plataforma de troca de conhecimento. Vocês são os clientes, o Bira, por exemplo, eu também e o Carlos somos professores. E a Tecnoponta é o local onde a gente... Não é isso? É o local onde a gente se encontra para trocar essa informação. Qual é o nosso elemento de troca aqui? É o conhecimento. E a Tecnoponta cria a infraestrutura para intermediar esse fenômeno de troca de conhecimento. Então, você tem que ter o cliente, no nosso caso o aluno, o fornecedor, no nosso caso o professor, e o elemento de troca é o ensino. Então a gente trabalha como uma plataforma nesse quesito. Ó, vamos conhecer algumas aqui, por exemplo. Ó, esse cara, maior plataforma de conteúdo do planeta, eles não escrevem uma só linha. Quem é que escreve? Você tem o fornecedor, que são as pessoas que escrevem para os amigos. Então, eles fazem o quê? Intermediam a relação de conhecimento, de conteúdo, vendem os espaços publicitários e tiram ali a parte deles.
Mas não são eles que produzem o conteúdo. É extremamente diferente, por exemplo, do que era a UOL, o Terra, a Globo. E eles são muito... Eu acho que todo mundo dá uma passada por ali para ver como é que estão as coisas. Então, é uma plataforma de conteúdo que não escreve nada. Ela ficou no meio do processo. Eu consigo imaginar o Mark Zuckerberg, no começo da carreira dele, batendo de porta em porta. Ei, vamos fazer um site de conteúdo para o seu jornal? Não, eu não quero saber disso. Vamos fazer um site de conteúdo do seu jornal? Não, eu não quero saber disso. Quer saber? Vou fazer um site que um posta, o outro lê e vou ficar só no meio desse processo. Isso é uma plataforma. Esse é um negócio disruptivo. Twitter, maior plataforma de microblog do mundo. Você não vê. Eles não são fornecedores da informação, eles só criam lá um meio para que as pessoas troquem informação através daquele lugar. Isso é uma plataforma. Instagram, maior plataforma de troca de fotografias do planeta. Você também não vê ninguém, uma foto de making off do próprio Instagram. Você só vê fotos dos seus amigos, fotos das empresas que você curte. Por quê? Porque um está postando, o outro está assistindo, e aí ele fica ali no meio criando esse cenário. E aí vem o Telegram, e aí vem o TikTok, que é vídeos curtos, aí você tem o YouTube, maior plataforma de vídeos do planeta. Também você não vê um vídeo feito pelo próprio YouTube, você vai lá ver o meu vídeo, eu vou lá ver o seu vídeo, e eles criaram um meio para que isso aconteça. Esse é o conceito da plataformização. O LinkedIn, maior plataforma de empregos do planeta, você não vai achar uma vaga para trabalhar no LinkedIn lá dentro. Não é um trabalho conosco, é um ambiente para compartilhar essas mesmas situações. Uber, maior plataforma de transporte do planeta, não tem um só carro. Os carros são das pessoas, uma transporta a outra. Então tem o fornecedor, que é o motorista, tem o cliente, que é o passageiro, e a viagem é o elemento de troca. E eles criam um ambiente para isso acontecer. É tudo igual, só muda o elemento de troca. É o mesmo conceito. Isso é uma plataforma digital. É assim que funciona. Esse eu não conheço. Ouvi falar que tem um cara desse aqui. Esse me disseram que existe aí, não sei se vocês conhecem, me falaram dele. Eu tô fora do mercado faz um tempo, 25 anos de casado, então eu não sei como é que isso aqui funciona. Mas esse cara aqui é a maior plataforma de ponto de encontro do mundo, né? Então você cria lá pontos de encontro. O elemento de troca deles é o encontro. E aí eles têm lá também as duas partes, né? E temos o iFood, que foi a plataforma que praticamente mais utilizamos na época da pandemia. Então você tem aqui o iFood, o que ele faz? Maior plataforma de alimentação do mundo, não tem um pratinho de arroz lá. Por que eles fazem? Eles são a reação. Essas empresas são a reação de empresas iguais à minha, que falaram assim, eu cansei de falar para o restaurante fazer não sei o que, quer saber? Eu vou fazer uma plataforma aqui, então agora o restaurante se cadastra aqui, você quer pedir comida aqui, e isso é um negócio disruptivo, o controle mudou de mão. Esse tipo de negócio vai acontecer cada vez mais. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro só dando enter e mostrando isso aqui para vocês. Mas olha só, qual o problema disso? Primeiro que a gente gosta, o ser humano gosta dessas coisas aqui. Um problema disso está aqui, ó. Olha onde elas estão. Nem estou falando de direita, esquerda, nada disso, tá, gente? Mas olha só. Um lá na Rússia, um na China. O único brasileiro que eu mostrei foi o iFood. Aí eu falo para vocês, a gente tem que reagir, porque nós estamos trocando ouro por banana. A gente está dando toda a nossa base de dados de conhecimento para empresas que não são daqui e a gente está perdendo o controle desse negócio. Essa é a minha missão, entendeu? Quando eu olho esse cenário, eu falo, cara, tá muito legal. Tá errado? Eles estão errados? Não, eles não estão errados, estão fazendo a coisa certa. É nós que não estamos fazendo. Ou estamos fazendo ainda numa quantidade muito, muito pequena. Então a minha missão é justamente trabalhar na correção disso, tá? Essa aqui é a missão do meu trabalho, tá? Eu ajudo empresas comuns a transformar seus negócios normais em plataformas digitais. Esse é o meu trabalho. Ah, mas você está falando que uma empresa lá vai funcionar, eu vou criar um Facebook? Não, não é que você vai criar o Facebook, ó. Se eu falar assim, jogador de futebol, pensa no nome do melhor. De todos os tempos. Olha lá, aí ela já falou Neymar, os mais antigos vão falar Pelé. Não é isso? Mas o que acontece? O Neymar e o Pelé, eles são a ponta do iceberg, eles são ali a referência. Quantos jogadores existem no Brasil que sustentam as suas famílias e vivem de futebol? São milhares.
Você não precisa se preocupar em ser o Facebook, mas tem que entender qual é o jogo. O jogo da plataforma é dominar essa intermediação. Porque se você não fizer isso, você vai ficar refém do que está acontecendo. Olha, quer ver só um exemplo? O Uber chega a cobrar 25% numa viagem. Alguém aqui conhece como funciona o Uber, assim, do lado do motorista? Eu converso muito com os motoristas quando eu vou. Chega a cobrar, dependendo do negócio ali, 25% de uma viagem. E a gente acha da hora. Mas a gente acha ruim que o governo cobra 18% de ICMS. A gente acha ruim que o governo... Não estou falando que tem que achar bom. Mas a gente não acha ruim de 25% evadir para o Vale do Silício, mas a gente acha ruim de 18% ficar dentro do teu estado. Olha como está tendo uma inversão de valores. A gente é moderno, é tranquilo, é legal, mas não é, a gente não está fazendo a coisa certa. Entendeu? Esse que é o conceito. Então, por exemplo, o meu trabalho é esse, eu faço isso. O meu negócio é pegar e consertar esse ato que existe entre as empresas e o uso exacerbado da tecnologia nesse sentido. Tem alguma coisa errada? Não, não tem. Aquela pessoa que veste aquela placa escrito "compro ouro", ela é comércio, ela é um negócio? Ela é um negócio. Mas ela é uma pessoa sozinha com uma placa escrito "compro ouro". Isso é uma pessoa sozinha no Facebook vendendo. Ou no Instagram. Aquela pessoa que tem um trailer ou um carrinho de pipoca na meio da rua, ou uma barraca de roupa, ela é um negócio? Ela é um empreendedor, ela é um negócio. Ela é como se fosse uma empresa que tem lá uma conta no Mercado Livre, no Marketplace. Ela tem lá uma conta e ela também tem lá os panfletos que ela distribui nas mídias sociais. Mas ela ainda não tem um estabelecimento. Quando eu falo de plataformas digitais, eu falo de você alugar um lugar, estruturar uma casa e abrir a porta e falar: sou uma empresa, existo, meu endereço é esse. Aí daí eu vou para o Facebook, para o Instagram, para todo esse monte de plataformas para poder trazer as pessoas para cá. Entendeu? Mas você precisa estabelecer o seu negócio. Na internet, o seu estabelecimento é o seu site. Mas falar site fica parecendo muito antigo, fica parecendo muito uma coisa muito para trás. É você enxergar como o Mark Zuckerberg fez e falar: vou fazer igual porque o futebol da internet é isso aí, é a plataforma. Então a gente tem que fazer esse negócio desse jeito, nem que seja pequeno, tá bom? Por exemplo, o site da Tecnoponto, o aplicativo da Tecnoponto, são plataformas digitais que intermediam a relação entre os professores e os alunos. É isso, entendeu? Então você tem que imaginar quem são seus fornecedores e os seus clientes e se colocar no meio para não ficar refém das plataformas que foram colocadas para você. Você não tem um espaço no YouTube. Você não tem um canal no YouTube. É mais ou menos assim, ó. Quando você está no trânsito, uma vez eu liguei para um amigo, o amigo estava... Você está chegando? Eu falei: cara, eu estou preso no trânsito. Aí ele falou: onde? Foi na Marginal. Ele falou: você não está preso no trânsito, você é o trânsito. Eu falei: como assim? Ele falou: todo mundo que está atrás de você e na frente de você tá igual você, achando que está preso no trânsito, mas são vocês que estão fazendo o trânsito. O que você está fazendo aí? Sai daí. E é verdade, quando você está no YouTube, você não tem um canal do YouTube, você é uma parte do YouTube. Aquilo é do Google, não é seu. Então você tem que ter o discernimento disso. Sabe por que o Facebook é o site mais valioso do mundo? Porque ele tem a sua própria audiência, então é nisso que a gente vai se prender. Hoje, o dia inteiro, é você construindo a sua audiência, a sua própria audiência, entendeu? Fora das plataformas, ou seja, use as plataformas como marquise para trazer gente para o teu negócio, mas se estabeleça. Eu coloquei aqui uma frase que foi o seguinte: ó, eu ajudo as empresas comuns com o seu próprio time. Por que a gente se posicionou na nossa solução e no nosso trabalho? E olha, gente, o dia de hoje eu estou falando daquilo ali para mostrar como as coisas são feitas. Porque o que a gente ensina na Tecnoponto é você construir empresas iguais à minha. Não é para você falar que... Você entendeu? É você ter esse tipo de conhecimento. Com o próprio time que já possui. Por que com o próprio time que já possui? Porque dá uma olhada como está o mercado lá fora. Aqui é o G1 falando da Brascom. Ó. Estima-se que o Brasil forma 53 mil pessoas por ano no perfil de tecnologia. Se é para depender dessas pessoas para fazer as coisas, sabe qual é a má notícia? Nós precisaríamos estar formando 159 mil. 53 é o que a gente forma, 159 mil é o que nós precisamos para alcançar os caras.
a conta não fecha. Não tem programador para todo mundo. Não vai ter profissional de TI para todo mundo. Quem aqui tem empresa, trabalha em empresa, sabe a dificuldade que é encontrar alguém para tomar conta das mídias digitais ou para fazer o site ou qualquer coisa desse tipo. Entendeu? Não tem para todo mundo. Vai encontrar, vai leiloar. O diretor da Dell, o presidente da Dell no Brasil, ele fala aqui, ó, há um colapso sendo previsto de 797 mil pessoas até 2025 no Brasil, ou seja, 797 mil vagas de profissionais de TI no Brasil não preenchidas. Por quê? Porque os nossos profissionais estão trabalhando para quem? Lá para cima, entendeu? Nós não temos mão de obra para isso. Aí ele até fala aqui, ó, a única forma de a gente resolver esse problema é através da educação. Por isso nós estamos aqui no sábado de manhã, vocês fazendo a parte de vocês e eu fazendo a minha parte. O Google soltou, o G1 também soltou essa semana, o Google falando, ele diminuiu para 500 mil pessoas o déficit, mas é meio milhão de pessoas, meio milhão de vagas não preenchidas porque não tem o profissional, é isso que eu estou falando. Falta de profissional de TI vai derrubar ali na Forbes, vai acabar com a transformação digital. Olha lá, encontre, empregue, retenha essas pessoas. Se você tem um profissional de TI, trata bem. Porque se ele tem como ganhar 10 vezes mais fora da tua empresa. Entendeu? É assim que funciona. E eu sei disso porque a rotatividade é gigantesca nessa área. Olha lá, ó, falta aqui a USP, ó, falta de profissional de TI. Exame, falta de profissional de TI. Canaltech, haverá um colapso na área de TI. Brascom, falta de profissionais de TI. Só vai piorar. As coisas vão ficar cada vez mais difíceis. Por isso que eu falo que a gente tem que pegar o seu time e capacitar. Porque se você for procurar, é leilão. É insano a busca. A última vez que eu fiz um processo seletivo para poder pegar um profissional da área de desenvolvimento, ele tinha 20 anos de idade. Eu tenho 47. E aí eu sentei para poder fazer entrevista com ele, ele ficou me perguntando quais são os benefícios. Aí eu falei, ele falou, qual é o horário? Aí eu falei, qual é o trabalho? Ele falou, não me interessa. Eu fui entrevistado para saber se ele ia ficar ou não. E é isso, é assim que vai ser, entendeu? Aí eu falei, é desse jeito. Eu vou contar um pouco para vocês da minha história, porque eu quero resgatar cada um de vocês em cada ponto que vocês estão. Quero saber se vocês têm a mesma... Entender o caminho ali, né? Como é ter uma ideia que eu imagino que cada um de vocês pode estar tendo e como fazer ela chegar onde a gente tá agora, tá? Não tive berço, tá? A minha raiz é essa aqui, ó. Eu era motoboy quando nem existia esse termo. Na verdade, eu comecei a trabalhar de office boy com 15 anos de idade e aí minha primeira promoção foi aos 18, quando eu recebi uma moto para trabalhar. Eu falei, olha que legal, agora eu vou de moto. E assim, não sei se vocês têm essa experiência de andar de moto, é bem legal. Andar de moto é uma delícia no sol. Na chuva você fica parecendo o Batman e a água escorre do capacete aqui, ó, por trás dessa roupa e ela entra e vai aquela gotinha nas costas gelada. E aí você fala assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu trabalhava nessa época, eu tinha só uma coisa que eu gostava muito de fazer, que era isso aqui, ó. Final de semana eu largava tudo e tinha minha banda de rock. Eu era esse cabeludo aqui, acredite, né? E aí eu tinha minha banda de rock e era o que eu fazia. E eu costumo dizer que a minha banda de rock foi a primeira empresa que eu montei. Foi a primeira vez que eu tinha que negociar com bares para poder cuidar da minha equipe e fazer a apresentação. E era muito legal, era mágico aquilo ali, era que eu gostava demais desse negócio aqui. E eu comecei a montar na casa meus amigos queriam aprender a trabalhar com computação gráfica, eu trabalhava com computação gráfica, eu estudei computação gráfica, e aí meus amigos queriam que eu ensinasse a mostrar, porque eu fazia as capinhas da fita demo. O pessoal mais novo não sabe o que é isso, mas tinha umas fitas que a gente fazia, e aí eu colocava lá, eu fazia as capinhas, e eles gostavam, pô, me ensina a fazer isso, eu falei, ensino sim. Aí comecei a montar a minha escola, isso foi 96. E aí eu tinha lá 2, 3 computadores e já comecei a dar aula lá no fundo da casa da minha mãe e assim eu comecei a minha carreira. Eu tinha poucas expectativas, tá? Eu queria montar minha família, casei muito cedo com a minha esposa, ela tinha 17 anos de idade, eu tinha 22 anos de idade e se você quiser conhecer, ela tá aqui do lado, ela é minha sócia até hoje, tá ali do lado, porque a gente fez tudo o tempo todo junto. Então, eu tivesse que pintar a parede, carregar as coisas. Agora mesmo tava lá, minha filha tava limpando o vidro, ela tava colocando os copos lá e a gente faz tudo junto o tempo todo.
porque a gente trabalha assim. Eu só queria mesmo estabilizar essa nossa história de como fazer. E a minha filha que estava limpando o vidro é essa aqui. Era a que eu queria ter ali comigo. Era a minha única preocupação, era dar conforto para elas. Repara, eu não tinha uma origem para poder fazer as coisas. Eu construía as coisas do zero mesmo. E assim, a minha expectativa sempre foi pequena, sempre foi ali dar o básico para minha família. Eu cheguei na Tecnoponta em 1997. Essa foto representa o local onde eu sentei. Não é a foto de 97, gostaria de ter, mas não tenho. Mas eu sentei nesse local, assim, lá no fundo, como se fosse naquela último banco lá. Olhava todo mundo e eu comecei a ficar muito maravilhado pelo movimento que acontece aqui. Primeiro porque a minha escolinha, que era pequenininha, era uma coisa para 3, 4 pessoas, 5 pessoas, e isso aqui era isso que a gente está vendo aqui. E eu fiquei muito, assim, maravilhado com esse movimento de troca de informação rápida. Não é curso de um mês, ainda mais agora que a gente falou, vamos fazer de um dia, que é para poder mostrar o impacto disso. Aqui é a sala que a gente está. Eu dei aula aqui, eu fui aluno do Rogério e aluno do Lapetina, e eles gostaram de mim e eu passei a dar aula na Tecnoponta. Eu treinei 3.000 pessoas e nesse lugar que eu tô aqui agora, nesse lugar eu falei assim, cara, mas tá faltando alguma coisa. Porque eu tô ensinando, mas eu não tô fazendo alguma coisa. E aí eu tive a ideia de empreender. E aqui dentro, nesse espaço que eu tô, eu criei uma empresa que é o Backside Service Online. Essa empresa foi a primeira plataforma que eu fiz, em 1999. Era uma busca de ruas onde eu vendia anúncios. As pessoas compravam os anúncios para poder ver. Eu fazia um site, você procurava a rua, achava um mapa. Em 1999. Só para você ter uma ideia, tá? O Google foi criado em 98. O Google Maps foi criado em 2005. Em 99, a gente já tinha aqui em Santos toda a cidade mapeada e busca de ruas, isso aqui. Fiz trabalho com a Prodesan, fiz trabalho com um monte de gente nessa parte de busca de ruas. E esse trabalho de fazer, uma busca de ruas, ela vem por conta de duas coisas. Primeiro, porque eu conhecia sobre rua. Lembra que eu era motoboy? Eu conhecia de busca de endereço, era meu negócio, eu gostava disso. E segundo, que eu estava voltando à Tecnoponta e eu cheguei numa pizzaria daquelas que só pega a pizza e leva para casa, com a Thaís, que é a minha esposa e minha sócia. Ela gosta que eu falo que ela é minha sócia, não que ela é minha esposa. Que ela fala que tem que falar que eu sou tua sócia. Olha ela ali. Vai passar aqui, vocês... Olha lá, tá passando aqui, ó, com aquela cara de brava. Então, o que acontece? Aí a gente... eu cheguei na pizzaria e falei para ela, preciso fazer alguma coisa grande, alguma coisa que seja bem legal. Aí eu vi os motoboys procurando no mapa na rua, no mapa na parede, como é que fazia uma coisa ou outra. Aí eu falei assim, já sei, eu vou fazer um site onde o cara vai escrever o nome da rua, vai aparecer o mapa. Aí ela falou, vai sim. Em 99 a gente lançou o site, de raiva. Bom, a gente ficou bem conhecido por conta disso, e em 2005 a gente foi reportado pela revista W como uma das tecnologias mais legais de geoprocessamento do Brasil. E aí eu mapeei muitas coisas no Brasil inteiro. Graças a Deus tive bastante sucesso com essa ideia e com esse projeto sendo executado. Até chegar em... O que aconteceu em 2005? Chegou o Google Maps. Voltamos para a prancheta. Mas é assim mesmo que funciona. Eu tinha um problema nessa época aqui. Na época, quando a gente fazia os banners, as empresas que estão aqui, ó, Internet Bar, Catel, a própria Tecnoponta, essas empresas não tinham site. Então, quando a gente ia vender um banner... O que é um banner? O que é um banner? O banner é um quadradinho que a pessoa vai clicar lá para o seu site, mas eu não tenho site. Aí eu comecei a ajudar as empresas a entrarem no negócio. Que aí é o que está passando por vocês aí, em algum lugar tá aí. Comecei a ajudar essas empresas a entrarem no negócio. Porque meu objetivo era vender o banner. Só que era muita empresa. Vocês podem ver aí, é muita empresa, é muita coisa. Então o que a gente fez? Eu criei um produto, uma ferramenta chamada E-Solution. A gente vai usar ela hoje aqui. Essa ferramenta a gente vai usar e vocês vão ganhar 6 meses de acesso gratuito a ela para poder ficar brincando bastante com ela, tá? Essa ferramenta ela é uma ferramenta para facilitar a vida, ou seja, para fazer a pessoa comum conseguir tocar o barco e não precisar depender de nenhum técnico para poder fugir daquele problema, daquela escassez de mão de obra. Entendeu? Essa ferramenta ela é uma ferramenta para ajudar você a fazer o site de forma fácil e rápida. Essa que é a questão. É isso que a gente vai ver hoje aqui. Como criar plataformas com o teu time.
para poder conseguir fazer usando tecnologia. Em 2012, ela foi considerada o Facebook do mundo corporativo. Isso aqui foi o caderno de economia da Tribuna. Saiu lá uma página inteira falando sobre isso. Por quê? Porque a gente tem hoje, por exemplo, a Câmara Municipal de Santos, desde o momento que o vereador tem uma ideia até virar lei, tudo tramita nessa ferramenta há 16 anos. Toda a solução da Câmara é feita por nós. Toda, 100%, aplicativo, tudo. Então isso aqui virou mesmo uma ferramenta muito ampla de utilização para isso. Mas o que são plataformas? Lembra do que eu falei para vocês? O elemento de troca. Qual que é meu elemento de troca? O meu elemento de troca é a implantação da tecnologia lá no backsite enquanto empresa. Então só lembrando, o meu negócio de troca, o meu elemento de troca é justamente ali a tecnologia, ou seja, empresas que precisam reagir a esse movimento que nós estamos virando refém e a escassez de mão de obra. E aí, como que resolve esse problema? Porque para poder as empresas reagirem tem que ter mão de obra. Como é que faz isso? Então o elemento de troca é justamente essa automação, vamos chamar assim, desse processo digital. De um lado, o cliente, vocês estão vendo aí que eu já tenho, né, uma base de dados razoável de empresas que consomem o meu produto. E eu precisava do quê? Eu precisava agora criar uma massa de clientes ou de fornecedores de tecnologia. Quem são os fornecedores de tecnologia que está em escassez? Os profissionais da área de TI. Daí, a gente fez o quê? Veio para a Tecnoponta. Por isso que a gente está aqui. Aí a gente veio para a Tecnoponta justamente para poder pegar o outro lado que faltava do elemento de troca. Deu para entender o conceito? Ou seja, a gente já tem lá uma empresa que tem uma grande quantidade de empresas que precisam da gente, da automação, tem um produto, precisa de gente operar isso. E aí a gente vem para a Tecnoponta para justamente se conectar com esse outro lado da plataforma. Deu para entender? Nesse momento nós estamos criando essa plataforma, ela se chama Clube Internet, tá? Que é o quê? É justamente a aproximação desse mercado de empresas que precisam de profissionais de TI e não tem, com profissionais que a gente vai formar aqui dentro para poder fazer essa conexão entre eles. Entendeu qual é a jogada? Eu quero que vocês entrem agora em www.clubeinternet.com.br. Agora, olha só. Lembra que a gente tem que ter... Cada um de vocês podem pensar, cara, mas qual que é o meu elemento de troca? Aí, eu tenho uma livraria, cada um de vocês, ou eu trabalho numa imobiliária, ou eu trabalho... Tem que pensar em qual é o elemento de troca, quem é o seu fornecedor, quem é o seu cliente, para criar ambientes para essas pessoas operarem dentro do seu próprio sistema. Emerson, mas poxa, eu já fiz um site e ninguém me acha, por isso está aqui. Para justamente depois, no final do dia, você ter uma palestra junto com o Rafael, que eu vou mostrar para vocês uma das 7 estratégias para vocês conseguirem fazer com que essa plataforma seja vista através do garimpo lá nas mídias sociais. E para saber se está dando certo ou não esse processo, o Carlos vem depois para mostrar como é que funciona. Plataformas digitais, marketing digital e o Big Data. Hoje é esse circuito. Nesse primeiro momento agora, a parte teórica já passou, que era para vocês entenderem do que eu estou falando, qual é o negócio que a gente vai fazer. Qual é o nosso desafio? Vamos pensar isso aqui, ó. Cada página desse material que passou por vocês reflete essa situação aqui, ó. Joana é uma empreendedora do ramo de artesanato, fundou sua própria marca e oferece artigos para decoração de alto padrão. Joana tem uma presença digital bastante ativa nas plataformas de redes sociais, porém está cada vez mais fragmentada e sem controle efetivo sobre o seu público. Cada vez mais fragmentada porque daqui a pouco vai ter umas 20 plataformas para você tomar conta. Facebook, Instagram, LinkedIn, não sei o que. Aí vai ficar cada vez mais difícil de você conseguir controlar isso. Cada vez mais difícil. Como criar e publicar um website para que Joana possa centralizar os seus ativos digitais em um só local? Presta atenção nesse termo, ativo digital. Cada vídeo que você produz é um ativo digital. Cada pessoa que se interessa por você é um lead, é um ativo digital. Cada conteúdo que você escreve, ou o ChatGPT, bem orientado, é um ativo digital.
Cada post que você cria no Canva é um ativo digital. E aí você trabalha para postar essas coisas nas mídias sociais, onde eles podem decidir que você fez alguma coisa errada e te tira a tua conta? Já ouviram história de gente que perderam todos os vídeos do YouTube? Ou toda a sua conta, todo o seu público do Instagram? Já viram isso? Vocês estão trabalhando para eles? Entendeu? Os ativos digitais de vocês precisam ser guardados, ou seja, você tem que ter um local seu, que é o que eu estou propondo aqui para a gente agora como equipe resolver a vida da Joana. Ela tem que ter um local dela onde ela armazena as coisas e se de repente alguém tirar uma conta dela daqui, ela cria outra, mas ela não pode perder tudo. Entendeu? A gente está entregando isso aqui, ó. A gente está dando ouro e aí por banana. Aí, mais uma vez, veio todas as big techs dizendo que a internet do Brasil está ameaçada porque o governo está querendo regulamentar o conteúdo que vai lá. E aí a gente fala, não, é isso aí mesmo, a gente não pode deixar regulamentar. Posta alguma coisa que eles não concordam lá. Já é regulamentada só que pela empresa. Você não tem controle, então a empresa pode regulamentar e decidir o que vai e o que não vai. E o governo não pode. Então é uma discussão muito ampla. O fato é, a gente que é pequeno tem que se proteger. Então a gente tem que pegar e ter nossas coisinhas ali guardadas no nosso ambiente. Entendeu? E depois a gente vai divulgando, mas a gente tem que ter o local para guardar o nosso ativo digital. Se não fizer isso, é refém. Tem dois tipos de profissionais dessa área. Ou você é empreendedor digital ou você é refém. Então aí você escolhe o caminho que você vai seguir.